Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar Lucas 13, 22 a 30, que trata justamente em que Jesus fala da porta estreita. Escutemos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: Façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: Nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinavas em nossas praças. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após termos ouvido este trecho de Lucas em que trata da porta estreita, Jesus está nos colocando que o caminho do seguimento, o caminho do discipulado, é um caminho que tem suas exigências, suas dificuldades, que são simbolizadas na porta estreita. E por isso, pelas exigências, pelas dificuldades que essas exigências provocam, pode, na verdade, gerar um certo descontentamento primeiro, mas também um certo ar de dificuldade e uma vontade de desistência. Por isso, o texto diz: um pequeno número dos que se salvam. Há uma certa mentalidade de que Deus dificulta, devido a essa porta estreita, o acesso à vida eterna. Mas isso é uma falácia, porque o próprio Deus veio ao nosso encontro. O próprio Deus mandou o seu Filho único. O seu Filho único mostrou para nós um caminho possível, que é feito com Ele. E nesse caminho, claro, com as suas exigências, um caminho que tem que ser feito com fé, um caminho que tem que ser feito com vontade, com liberdade. Por isso Jesus diz: esforçai-vos para entrar na porta estreita. Este verbo esforçar, no original em que nós encontramos no grego, no Evangelho de Lucas, significa um engajar-se. Significa ter um ato nobre. Significa uma dedicação total, que podemos dizer uma dedicação de corpo e alma. Então, quando Jesus diz para nós, esforçai-vos para entrar na porta estreita, ele está dizendo, engajai-vos, tenham este ato nobre, tenham essa dedicação de corpo e alma para então passar por esta porta estreita. E engajar-se significa que nós precisamos sair de nós mesmos e avançar para aquilo que nós estamos engajando, com vontade, com alegria, mas também com um querer muito próprio do próprio discípulo. Há uma necessidade de esforço. Nós temos que contar com a graça por um momento e no outro momento o nosso esforço. Esses momentos eles se unem na nossa vida. O esforço precisa ser contínuo, porque a graça de Deus é contínua em nós. Nós é que podemos bloquear a ação da graça,
mas Deus continuamente nos dá a sua bênção, a sua graça, para podermos fazer a experiência que precisamos para a santificação e a nossa salvação. Então não basta ter a referência de Jesus no sentido de Jesus já fez isso por mim, basta. E o seu esforço? E a sua participação? É isso que Jesus está colocando para nós. Daí o discipulado é sim um esforço, um engajamento, uma dedicação de corpo e alma, baseado na graça que Ele nos dá, para que a presença dEle não seja somente uma lembrança, mas seja uma coisa concreta, uma memória, em que nós estamos sempre diante dEle, porque estamos sempre o escolhendo, estamos sempre nos dedicando, estamos todas as vezes vivendo aquilo que Ele pediu que vivêssemos. Daí, não cabe na vida cristã procrastinar, enrolar, deixar para depois, não fazer agora, escolher isto ou aquilo. Isto não é engajamento, isso não é dedicação de corpo e alma. Aqueles que fazem isto, ou seja, os que procrastinam, os que ficam escolhendo o que devem fazer, quando fazer, esses serão deixados de fora. O reino é para todos. O reino é universal. Todos nós somos chamados a participar do reino, mas muitos não vão participar, não porque Deus não quer, mas é porque as pessoas não querem, porque as pessoas elegem outras questões na sua vida, mais importantes, entre aspas, do que ser discípulo, do que viver na graça, do que ser, na verdade, aquele que continua na vida tudo que Deus deixou por meio do seu Filho. E é isso que Jesus está colocando para nós nessa imagem da porta estreita. Ela é estreita sim, porque merece uma atenção, merece um engajamento, merece esse esforço, merece essa dedicação, e ela deve ser contínua. Por isso, salta nesse primeiro momento do texto a virtude da perseverança. Aqueles que perseveram passam pela porta. Jesus já vai dizer em outro texto: quem perseverar até o fim será salvo. Então é através da virtude da perseverança que nós podemos sim passar por esta porta estreita e não nos perder nos grandes portões do mundo, com suas facilidades, com tudo aquilo que quer oferecer para nós, no imediatismo dos prazeres deste mundo, que não vão nos levar para a verdadeira santidade, nem mesmo para a salvação. Olhemos agora as questões que são colocadas para nós no dia de hoje. A primeira questão nós temos: o que essa porta estreita representa na sua vida prática? Quais são os desafios para atravessá-la? Cada um aqui pode olhar para si e perceber o que ainda falta para uma caminhada mais concreta, mais engajada, mais dedicada. O que falta para termos esse ato nobre de passar, de escolher esta porta estreita, ou seja, de escolher o discipulado para a nossa santidade e salvação. Cada um tem que olhar para si de forma sincera e descobrir, e vai descobrir, o que ainda falta, o que emperra, o que bloqueia um caminho concreto na santidade e no discipulado. E é justamente quando a gente encontra estes elementos, estas atitudes, estes pensamentos que atrapalham tudo isto, é que então podemos eliminá-los pouco a pouco, numa vida em que, perseverando na experiência da caridade, nós alcançamos no engajamento e no esforço a experiência da graça e da salvação. No número 2, nós temos: você já experimentou ser surpreendido pela lógica de Deus, em que os últimos se tornam os primeiros? Certamente cada um de nós já se surpreendeu em que, fazendo a experiência de ser o primeiro na ordem do mundo, se torna o último no reino de Deus. Mas aqueles que buscam
serem aqueles os discípulos, aí nós temos na experiência da caridade a nossa posição. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os últimos muitas vezes são aqueles que não têm as oportunidades, mas que buscam. São aqueles que muitas vezes não experimentam algo bom, mesmo que busquem, mas que pela experiência da fé, pela experiência concreta do discipulado, acreditam que um dia vão receber aquilo que procuram. E aqui mais uma vez entramos na virtude da perseverança. É somente também através dela que vamos poder olhar para esta realidade e perceber aonde nós estamos nesse processo todo que se chama nossa vida, mas que também é o chamado do discipulado e da santidade, que deve culminar com a nossa salvação. Vamos agora olhar o que São Cirilo, este grande padre da Igreja, tem a nos dizer em cima deste texto de Lucas. Ele nos dizia: a porta estreita significa também a tribulação e a paciência dos santos. Pois, assim como a vitória nos combates atesta o valor do soldado, do mesmo modo a tolerância aos trabalhos e tentações o torna ilustre. Tribulação, paciência, perseverança. São Cirilo capta no texto para nós, em sua homilia, aqueles que devem ser os nossos passos. Todos nós passamos por adversidades, tentações, provações. Aí vem a paciência, aí vem a perseverança. Sabendo que, confiando em Deus, tudo isto passa. E então, abrindo-nos dentro da paciência e da perseverança, a experiência da vitória no Senhor diante de todas essas adversidades. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesta nossa caminhada de discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.